Fala pessoal, boa tarde. Estamos aqui hoje para falar de um assunto extremamente relevante aí do mundo de e-commerce. Está eu e o Gustavo. O Gustavo vai se apresentar aqui rapidamente. É um profissional super qualificado aí no mundo de e-commerce e trabalha no nosso parceiro aí, Jet E-commerce. Bom, boa tarde pessoal. Eu sou o Gustavo Chap, diretor de marketing da Jet. Eu trabalho com comunicação há 19 anos, com e-commerce há 12. Esse ano que passou, a gente lançou uma solução omnichannel bem aderente ao mercado, e é um assunto que está bem quentinho, está sendo procurado para falar disso com frequência e também sendo procurado por clientes, graças a Deus, que querem comprar a nossa solução. O Thiago nos convidou para estar aqui e eu fico à disposição para responder o que for possível. Então, legal. E eu vou me apresentar rapidamente, até porque vocês já me conhecem de outros, né? Eu sou o CEO e fundador do Link API, que é a nossa plataforma de integrações aí, tanto entre o mundo SaaS e o mundo de e-commerce. Tá? E daqui a pouco tem aqui, que é o Edmê, que cuida de toda a nossa parte de novos negócios. Ele está agora finalizando a reunião, mas o jogo não pode parar, então a gente vai seguir aqui sem ele por enquanto, tá bom? E o assunto de hoje é Omnichannel. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre isso, já deve ter lido algum artigo. Eu acho que já passou da fase de ser tendência, né, Gustavo? Já se fala tanto sobre isso. Mas ainda assim é um conceito que muita gente define de forma diferente da outra, ou que acha que sabe, aplica errado, enfim. Ainda existe um debate muito forte sobre esse assunto e uma imaturidade de mercado. Então, acho que a gente pode começar falando um pouco do que é o Omnichannel na prática e depois destrinchando melhor esse assunto. O que você acha? Podemos. Essa parte que você falou de ser um assunto que muita gente fala, ou aplica certo, ou aplica errado, como tudo que acontece no nosso mercado, a gente ouve falar do termo, ele vai ficando mais presente, Buzzword, né? Que a gente chama. Até que se consegue se aplicar, né? Então, existe uma vontade, mas a aplicação é mais difícil, porque depende de tecnologia e depende principalmente do consumidor. O que está acontecendo nesse momento é o que acontece com todo o nosso mercado, né? Acho que a venda por internet é uma situação que ocorre há muito tempo, e durante muito tempo, pelo menos eu, quando comecei a trabalhar com e-commerce, era normal ter que convencer os clientes a entrar no e-commerce, explicar por que era seguro, e por que isso era uma tendência, e por que tinha futuro esse mercado. E hoje não, hoje é mandatório. Hoje os clientes nos procuram para saber como entrar na internet. Então a gente não precisa convencê-los a fazer venda pela internet. No Omnichannel acontece algo parecido. Então, o que é o Omnichannel? É a interação e a integração entre os canais. Não é só vender em vários canais, né? Isso seria um multi-channel, né? A gente está falando de ter uma interação entre os canais e trazer a melhor experiência para o consumidor. Isso já ocorre. Isso ocorre em diversos segmentos. Como, por exemplo, o segmento de passagem aérea, né? É muito difícil hoje a gente comprar passagem aérea no guichê do aeroporto como acontecia antigamente. E de qualquer forma, você faz uma compra virtual e tem uma experiência física. E você recebe um atendimento por um outro canal, ou por telefone, para fazer uma confirmação, e faz um despacho de bagagem e faz uma outra interação. Isso tudo faz parte de uma experiência omnichannel. Então, eu acho que o mais importante, e ele está em tendência, e ele agora está começando a acontecer, por isso a gente vê acontecer aqui, é porque essa é uma demanda do consumidor. E como todo e qualquer mercado, a gente tem que... Então, só você acredita que toda tendência ela passa por todo um processo educacional de mercado, onde todo mundo entende a importância, e após disso, que tem esse entendimento aí consolidado, existe o como fazer isso, é esse estágio que você acredita que está? Eu acho que a gente já está no estágio de viabilização. Legal. A gente ouve falar muito, é legal, é possível fazer, mas não é uma coisa fácil de aplicar. Entendi. Né? A gente, voltando para trás, num lugar um pouco mais remoto, há 15 anos atrás só tinha TV aberta. Legal. Bom, vou dar uma parada aqui para convidar o nosso mediador. Ele chegou atrasado, mas por uma boa
boa causa. Você vai contar a causa ou não? Bom, a causa é boa. A causa é boa. A causa é boa. Estamos num ritmo aí de novos clientes e o Edmê é o líder desse movimento. É isso aí. Pessoal, desculpe o atraso, como o Thiago falou, eu estava atendendo o cliente. O cliente é sempre prioridade em qualquer empresa, então vocês me desculpem aí. Vamos lá, pessoal. Estamos na primeira pergunta. Não, terminamos a primeira. Estava falando um pouquinho do Omnichannel, da tendência que agora já está num momento de viabilizar, que os clientes já estão procurando, né? E acho que agora a gente pode ir para os próximos passos de diferenciação de conceito, tá? Que eu acho que é aí onde morre o perigo, né? Das empresas acharem que conhecem o termo, mas não conhecem. Então, assim, o que a diferença de... Muita gente fala de multicanal e de omnichannel. O que para vocês é essa diferença? Qual que é a principal diferença entre esses dois termos, esses dois conceitos aí? Posso me posicionar nessa e você complementa? Eu acho que existe uma confusão muito forte. Quando a gente fala de multicanal, de estar presente em vários canais, as pessoas já acham que é omnichannel. Então, assim, o multicanal, o conceito de multicanal é você conseguir, de fato, estar vendendo em diversos canais, seja mobile, seja web, seja na loja, enfim, você está presente em todos os canais. Existe um outro também conceito que é o cross-channel, que também é muito confundido, que é o cruzamento desses canais. Então, é você conseguir aí de forma inteligente fazer uma operação aí que se cruze em algum momento na jornada e aí sim também gerar um novo resultado. E aí existe o omnichannel, né? Que o omni é o tudo, é o universal. Então, você conseguir, de certa forma, trazer uma experiência única, independente dos canais que você está plugado. Obviamente, você vai ter toda essa multicanalidade, você vai ter todo esse cross-channel, mas pensa que o omnichannel é o supra-sumo aí de você conseguir vender mais e ter prover uma melhor experiência para o cliente final. Eu acho que o segredo todo do conceito ele está em considerar a experiência e a jornada do cliente final. E aí o canal ele vai ser um complemento para tudo isso acontecer, vai ser um touch point, que é o que a gente fala quando a gente fala de um processo de venda em si. Tá? Então, esse é o meu entendimento. Eu acho que eu acho que isso, é bem por esse caminho. O omnichannel bem feito é quando o consumidor tem um relacionamento com a marca em diversas fases do processo de venda, podendo concluir em vários canais, e se ele for muito bem feito, o consumidor nem percebe o canal que ele está operando. Ele vai conseguir efetuar a compra do serviço ou produto ou o relacionamento com a empresa sem perceber o meio. É só o meio, né? E é o que acontece com a gente hoje. E assim, quando a gente tem uma experiência hoje que é muito ruim, que é as automações, né? Então, quando você recebe uma automação, hoje o ideal é que a gente consiga entregar a escala e que o consumidor consiga receber um atendimento exclusivo. Então, quando você consegue fazer um omnichannel bem feito, ele entende que a pessoa que está falando atrás do celular, pode ser um robô ou pode ser uma pessoa, é a mesma que está falando na loja, que é a mesma que está falando pelo canal de web, que é a mesma que está falando por um outro canal. E o consumidor não percebe essa diferença. Eu gosto de dar um exemplo, eu gosto de algumas lojas, por exemplo, de roupa. E aí eu faço algumas compras online e às vezes eu vou na loja física mesmo, e a pessoa não sabe nem as últimas compras que eu fiz, cara. Então isso é o avesso a esse modelo de omnichannel. A experiência é totalmente diferente, mas que eu estou comprando em outro lugar. Então imagina eu chegar numa loja, a pessoa já saber o que me oferecer exatamente por causa do meu histórico de compra, do meu perfil consumidor, enfim. Então, esse é o modelo ideal quando a gente está falando de omnichannel e acho que ainda está muito imaturo quando a gente vê. Você tem que tomar cuidado, você já compra demais, se ele souber o que você pode ser. Mas eu sou tão consumista. O que ele falou está certo, porque o que aconteceu com isso, principalmente com e-commerce, foi a criação dessas tecnologias que conseguem criar uma experiência exclusiva para você. Então, se eu for comprar numa loja e ele comprar na mesma loja, a minha experiência vai ser diferente da dele. Talvez se a gente for e aí independe com a roupa que eu estou usando no momento que eu estou comprando. Se a gente for numa loja física, depende muito do filho do vendedor. Vai me olhar e vai olhar e falar, eu acho que ele gosta disso, ou eu acho que ele gosta daquilo. E é claro, você ser um cliente fiel de uma marca e chegar lá e ser tratado como qualquer um. E aí tem um desafio curioso que a gente está falando agora, que é muito comum, que eu já ouvi muito quando a gente fala de
uma dificuldade do Omnichannel é que, imagina que o vendedor ele não quer puxar a venda para online, porque ele vai parar de ganhar comissão. Exato. Então, existe sempre um conflito de estratégia do business que é muito difícil de ser resolvido e que aparece no momento do Omnichannel. Por isso que ele não é tão simples de ser implementado. E eu acho que também é o que a gente estava falando aqui. Da mesma forma que o consumidor ficou Omnichannel, isso mudou o mindset de pensamento do consumidor, e ele quer ser atendido igual em todos os lugares, tem que ter um mindset de fora para dentro, de dentro para fora. A empresa tem que mudar um pouco e entender que o cliente Thiago que está indo na loja é o mesmo cliente Thiago que está atrás do computador. Exato. E aí eu acho que é uma coisa que a gente tem que ajudar a melhorar, porque a coisa que mais prejudica mudar esse pensamento é o dashboard. Para que o cara olha aquele monte de número e fala, esse aqui é mulher, esse aqui é homem. São pessoas. Eu acho que, assim, cabe aqui, eu sei que a JET tem um PDV integrado também, eu acho que cabe você falar, né, Chapo? A ANEL tem um PDV já integrado com ele, que vocês têm. E assim, a gente também faz outras integrações, se você tem algum PDV na sua loja, a gente consegue integrar com a JET ou qualquer outra plataforma de e-commerce. Como que é essa experiência? A plataforma Dando espaço para você fazer um jabá já. Não, mas é um jabá de leve. Sim. O que o Thiago falou, a gente identificou. Então, a plataforma JetNew, ela vem com o Jet Omnichannel, que é um módulo da plataforma, que na verdade é um app, que traz toda essa experiência. Ele faz um trabalho de venda assistida, onde o vendedor consegue fazer a venda do produto do e-commerce e ser comissionado por isso. E aí, ele tem um caminho longo a percorrer, que é conseguir enxergar, principalmente, a gente está falando de Omnichannel, mas, na verdade, o que está acontecendo é trazer o melhor das experiências do e-commerce para o mundo físico, de forma que, se eu tenho um visitante no meu site e eu sei exatamente por onde ele passou, e quanto tempo ele demorou para comprar, e se ele abandonou o carrinho ou não, e se ele preencheu a guia de newsletter ou não, eu tenho que conseguir fazer isso no mundo físico. De forma que eu tenho que entender que se tiver dois vendedores, o Thiago e o Edmê, e o Edmê demorou 40 minutos para atender o cliente, e o Thiago demorou 20, pô, maravilhoso. Se você olha o número cru, fala, o Thiago é muito mais eficiente que o Edmê. Os dois venderam, mas ele demorou metade do tempo. Mas se ele vender um ticket 3 vezes menor que o seu, e isso é possível fazer no Jet Omnichannel, que é o módulo da plataforma. Além dele, tem o de Marketplace, que é o Jet Hub. Sem fazer jabá, a gente entendeu que para ter um produto competitivo no mercado de hoje, tem que cumprir todos os papéis. A gente não vai mais vender plataforma e falar com o cara de TI. A gente vai falar com o comitê. Tem o cara de TI, tem o comercial, tem o gerente de lojas que quer entender se o cara comprar no site, for buscar na loja, o que vai acontecer, se vai ser comissionado o vendedor, se de repente como é que vai funcionar a marcação de preço, porque hoje eu acho muito difícil, pelo menos eu não presencio, você numa loja do shopping, ter um cliente fazendo uma compra, ele não está fazendo um shopping dentro do celular, ele olhando e falando, isso aqui está caro demais, ou isso aqui está barato demais, ou eu vou levar. Então, eu acho que a gente, quando criou o produto novo, a gente considerou esse novo hábito do consumidor e essa nova demanda do mercado. Porque demorou, passou por esse processo de uma novidade, todo mundo quer fazer, não tem como fazer, porque não tinha tecnologia para isso e tinha que ter um entendimento dos dois lados. E agora eu acho que já está tendo esse entendimento dos dois lados. Hoje, o mundo físico entendeu que é maravilhoso ter acesso a todos os dados de consumo em real time, e o mundo online entendeu que é muito bom ter a pessoalidade do mundo físico. Sim, faz sentido. O que eu só entendo de complementar aí no que a gente está comentando é que muitas empresas às vezes contratam uma plataforma achando que esse é o caminho único do Omnichannel. Eu acho que a tecnologia ela vai prover um espaço para que o Omnichannel seja implementado, porque existe toda uma estratégia por trás, é o que a gente está falando. De processo, de jornada, de modelos de comissionamento, enfim. A tecnologia, às vezes, te habilita a você ir para o Omnichannel, mas toda uma estratégia por trás que, se não for feita antes, não existe milagre para fazer isso funcionar. A tecnologia, que a gente costuma dizer na JET, que a nossa missão é
prover condições para que essa experiência ocorra da melhor forma possível e não atrapalhar. A gente está lá para não atrapalhar, mas de verdade, nós somos especialistas em tecnologia. O dono do negócio é o varejista. Exatamente. O que a gente pode fazer, e isso é nossa missão, é melhorar o produto de forma contínua, escutando esses feedbacks. Pô, faltou isso, isso podia ser diferente, podia ter uma regra aqui que é automatizar, com isso, eu tenho um funcionário que fica fazendo isso porque a sua tecnologia, de repente, não está atendendo, e a gente está de olho nisso, e eu acho que quem não tiver de olho nisso, trabalhando com tecnologia, está morto. É isso aí, concordo. Eu acho assim, que o Omnichannel bem implementado, ele passa até a influenciar a cultura da empresa para uma questão mais customer, mais orientada, de fato, ao cliente. Né? Eu vejo, às vezes, muitas lojas, seja online, seja física, e não está orientado ao cliente. Então, nesse tipo, eu acho que nem funciona uma estratégia de Omnichannel, porque não faz sentido. Vai ter que virar a chave total da cultura para ficar um customer mindset mesmo, para aí sim ter uma tecnologia adequada e implementar o processo. E a gente tem um problema geracional. As pessoas não estão em busca de produtos ou serviços. As pessoas estão em busca de experiências. E a experiência começa antes da compra. Exatamente. Assim, pegando um gancho, a gente falou bastante de experiência aqui, e a próxima pergunta é assim, qual que é a importância realmente da experiência do usuário nesse contexto? Acho que é toda, né? Como vocês responderam. Que o cliente está procurando é isso, né? Qual que é a experiência de entrar numa loja, sentir o cheiro dela, ou entrar comprar alguma coisa no online e receber no físico, ou fazer um retorno, uma volta. Como que é essa experiência? Por que vocês veem dessa experiência do usuário? Eu acho que o usuário está no centro, então tudo que for pensado tem que ser considerado que existe um humano, que ele tem um perfil, que ele tem um comportamento, enfim. Eu não consigo pensar um omnichannel sem ser no centro. Eu acho que ele é a razão disso. Exato. Assim, não tem sentido você criar qualquer tipo de estratégia, aplicar uma tecnologia, se não for para atender o consumidor. Porque hoje, o que acontece? Há muito tempo atrás, dificilmente você ia ver uma pessoa abrindo 10 revistas e colocando pedaços de matéria e lendo um pedaço de cada um. Hoje, a hora que você senta do lado de alguém que está no computador ou no celular, ele tem milhões de abas. Então, a dispersão é muito grande. Vai ganhar quem trouxer a melhor experiência. E aí a gente escuta, né? O produto está mais caro, mas o atendimento é maravilhoso. Mas a loja, o estacionamento é ótimo. Mas o site funciona. Mas isso é toda hora. É toda hora. Porque essa é a demanda atual. A demanda atual é por isso. Se perde a venda por detalhe, né? Muitas vezes a loja física às vezes não tem estoque, mas o online tem, e aí o vendedor não tem essa informação e acaba perdendo uma venda. É um detalhe. E uma coisa importante, assim, que a gente, quando atinge um certo patamar no mercado, a tendência é ignorar, mas os concorrentes melhoram. Exato. Então, a gente está ótimo, está dando tudo certo. Tem marca, né? Tem marca, está vendendo muito, as pessoas procuram a gente, pesquisa obrigatória, mas os concorrentes melhoram. Exato, com certeza. Tem alguma pergunta, produção? Vamos lá. Qual que é? O Adriano Felipe, ele pergunta: como você acredita aplicar uma experiência do Omnichannel no varejo, especificamente num shopping center? Pode ser. Eu acho que no shopping center tem algumas características que você precisa considerar, né? Primeiro que é fácil acesso também para todas as outras lojas. É um marketplace. É um marketplace, exatamente, físico. Então, acho que isso é importante. O que eu tenho visto que os próprios shopping centers têm feito é começar pelo aplicativo deles, para que aí sim ele chegar numa jornada da loja. Então, acho que se posicionar bem nessa entrada, acho que já faz todo sentido. Mas acho que o mais importante é você entender quem é o consumidor que frequenta o shopping center. Qual é o perfil dele? Se é o mesmo que frequenta a sua loja online, por exemplo. E aí mapear essa jornada. Eu acho que independente de onde se inicia, se é num shopping center ou é na rua, você entender exatamente quem é esse cara e como você faz para engajá-lo é a grande sacada. Como eu disse, no shopping center tem esse meio diferente, agora os shopping centers estão criando, de também fazer aplicativos para chamar a atenção. Mas a ideia é aproveitar dessa experiência que ele já está construindo e criar gatilhos para que você faça a jornada completa de compra aí com esse consumidor. Mas eu acho que independente do lugar,
passo a passo é o mesmo, como eu disse. Você precisa entender as variáveis e adaptar nessa jornada, nesses touch points. É só mais um touch point aí, estar no shopping center, e pode ter objeções ou pontos positivos em relação a isso. Eu acho que tem um ponto importante, assim, que é o custo mais caro de aquisição de consumidor. Então, uma boa experiência pode ajudar muito na retenção e na recompra. A gente trabalha, o shopping center, a maioria deles, tirando o restaurante, que é para comer, depois ele tem que comer de novo à noite, são venda de produtos, não tem um serviço recorrente, né? Então, qualquer tipo de experiência que seja dentro do shopping, que você já conseguiu colocar o seu ponto de venda dentro de um centro de vendas, que criou algum tipo de atratividade que trouxe ele para lá. Então, você pagou mais caro o aluguel no shopping do que você pagaria numa loja de rua, pelo fluxo. A propaganda para se destacar dentre aquelas outras todas as lojas que estão lá. Pode ser uma vitrine ou pode ser uma ação, um outro tipo de ação. A hora que o cliente entrou na sua loja, você precisa fazer que ele compre a primeira vez, fique muito feliz e que ele volte, porque aí você não tem que gastar todo esse dinheiro de novo. O Gustavo comentou uma coisa interessante agora, que eu não tinha me recordado, é que realmente o custo de aquisição, quando você fala de shopping, é muito maior. E aí você tem uma visibilidade muito grande, porque as pessoas, às vezes, elas não vão lá especificamente para comprar um produto numa loja, elas querem passear, entender, elas olham tudo um pouco, né? E aí o segredo está na conversão. Então, como é que você consegue atrair esse cara e realmente fazer que ele compre? Eu acho que vai depender de produto, enfim, mas muito mais do que você entende assim, de chamariz do cara voltar outra vez. Seja acho que não é desconto que se resolve esse tipo de coisa, mas é muito mais na experiência que você deixou na cabeça dele em relação ao seu branding. Então, esse conhecimento do todo, acho que faz todo sentido. Mas eu queria deixar esse ponto de atenção do custo de aquisição, porque o segredo não adianta você ter um custo de aquisição altíssimo, porque você vai dar um ponto de venda ótimo e você não conseguir nem atrair ninguém para entrar na sua loja, e muito menos para comprar e comprar pela segunda vez. E eu acho que aí eu sem querer estender muito, o que a gente faz hoje e os estudos que a gente faz no mercado digital e que o físico está começando a fazer é entender se esse perfil de cliente entrou lá, outras pessoas com perfil semelhante podem entrar. Então, você tem que ter um entendimento de por que ele entrou lá, qual foi o fator decisor dele entrar, qual foi o fator decisor da compra, o que ele gostou, o que ele não gostou, para replicar essa experiência e conseguir atingir um volume que consiga pagar o custo do metro quadrado do shopping e todos os outros envolvidos. Alta. Bacana. Tem mais alguma pergunta, produção? Nada. Bom, o Omnichannel, ele não é só um online, a gente já explicou aqui, então, assim, ele é você ter uma mesma experiência, dar essa mesma experiência para o seu cliente em vários canais. Então, assim, como que vocês veem para impactar de forma, tanto na loja física quanto no online? E, sim, vocês sabem algum case já da JET ou algum case de mercado que vocês já sabem que estão aplicando realmente o Omnichannel no Brasil? Porque no Brasil se fala muito de Omnichannel, mas pouco se aplica até então, né? Não sei se vocês concordam com isso, mas tem ainda um pouco de dificuldades. É que eu acho que assim, é evidente que a gente tem que conceituar em algum lugar o Omnichannel, né? Mas o que a gente está falando eu acho que é de novo indo para trás, é sempre tratar da experiência do consumidor e da empresa ou do varejista tentar entender todas as etapas da jornada de compra para conseguir trazer outros e manter esse cara na base, entendeu? É o sonho de toda e qualquer empresa. Então, cases, tem alguns, mas sempre são cases em pedaço. Então, tem cases de montadora de automóvel que vende o carro, a Renault fez agora de vender um carro, fazer uma pré-venda inteira na internet, um custo de reserva, com devolução dessa reserva. Então, na hora que esse carro chegou na concessionária, ele já tinha vendido um número enorme, ele criou fluxo para a rede de concessionárias dele, porque todo mundo queria conhecer o carro, ele é um carro que ninguém conhecia. É uma coisa que, há anos atrás, era impensável. Né? Tem algumas lojas que já estão virando lojas físicas, que são catálogos, como a Amaro. Né? Não é um grande case. No nosso caso, a gente tem alguns clientes que fazem B2C2B, B2B2C, que é venda para distribuidor, o distribuidor aceita, faz instalação. Então, tem uma experiência que o cara compra online direto da marca, um terceiro instala,
para a marca é maravilhoso, porque ele tem acesso ao que ele nunca teria antigamente, que é uma pesquisa NPS do consumidor final, sabendo se esse distribuidor está atendendo bem. Ele está conseguindo entregar valor para esse distribuidor, que ele está entregando um negócio fechado, quer dizer, receita. Ele está conseguindo forçar que esse... Forçar, não. É uma palavra muito forte. Mas ele está conseguindo incentivar que esse distribuidor mantenha o estoque mínimo para conseguir fazer esse atendimento contínuo para se manter no programa. Então, eu acho que o conceito de omnichannel que pode funcionar, além da boa experiência, é um conceito que todo mundo ganha. Porque você vai precisar de mais de um departamento para fazer ele funcionar, né? E aí é o grande... O antigo palavrão que agora acho que já se encontrou saídas, que é o conflito de canais. Então, o principal, assim, eu acho que agora está acontecendo das pessoas preferirem pedir desculpa do que licença. Então, vamos fazer, e se der algum problema, a gente ajusta. Antigamente, não, a gente não pode fazer isso, porque os vendedores não vão gostar, a minha equipe de representantes vai ter problema. Então, eu acho que a gente já atingiu um amadurecimento e, principalmente, a hora que alguém faz um negócio desse, num mercado dinâmico do jeito que é o nosso, os outros têm que correr atrás, porque eles perderam o diferencial. Pô, as coisas são muito iguais. A gente trabalha no mercado de e-commerce, de tecnologia para e-commerce, a gente vive isso diariamente. O cliente liga e fala, a plataforma X tem isso, plataforma X. Não necessariamente ele vai entregar, né? O que a gente entrega tem 18 anos de mercado, tem grandes marcas, tem grandes cases, tem um relacionamento próximo, um atendimento bom, eu estou te dando meu telefone, você me liga se der algum problema, mas a gente sabe que a gente tem que evoluir sempre. E o omnichannel, o conceito de omnichannel, pela demanda de experiência do consumidor, é uma evolução compulsória. O cara vai ter que fazer. E quem não fizer vai ficar para trás. Eu gosto de um case, só que eu não me recordo exatamente o nome da empresa, mas é uma empresa europeia que vende vários produtos, tá? E o que eles fizeram? E aumentou muito as vendas deles. Eles começaram a comprar dados de intenções de busca em determinados momentos. Então, imagina, você está com frio. Você vai pesquisar isso no Google ou em algum outro lugar, e eles compravam esses dados e eles ordenavam os produtos dele, a vitrine dele baseada nisso. E aí isso aumentou significativamente as vendas, porque eles estavam estruturando de acordo com as intenções de busca do consumidor final. Então imagina, você chegar numa loja e já está na frente exatamente o produto que você estava procurando, porque eles se anteciparam e quiseram trazer uma experiência muito parecida com a de ordenação online, só que para a loja física. Então, assim, dá para fazer N coisas, né? O conceito ele é muito amplo, mas ele está sempre orientado, mais uma vez, à experiência do cliente. A experiência do cliente positiva, obviamente, aumenta as vendas. Então, é uma ligação que tem que estar muito forte, uma coisa com a outra. Bacana. Quer acrescentar? Não. Tem mais perguntas? Mais perguntas? Vamos lá. O Adriano, que fez a pergunta anterior, ele fez um complemento. Colocou assim, um exemplo. Como um quiosque do McDonald's, por exemplo, que vende casquinha de sorvete, conseguir implementar o omnichannel? A gente vai ter que pedir uma grana para o McDonald's. Se a gente falar esse troço dá certo. Tá no YouTube. Eu acho que assim, de novo, ele mesmo, na pergunta dele, respondeu um pedaço. Eu estou indo lá comprar a casquinha do McDonald's. Eu não lembro o shopping de verdade, mas a gente passou pela casquinha do Bob's, a casquinha do McDonald's e a casquinha do Burger King. A máquina é a mesma, o funcionário é parecido, ele usa uma roupa parecida. Então, a experiência omnichannel, no caso do McDonald's, tem que vir do que o Thiago falou, do recall da marca. É alguma coisa que ele consiga fazer, que ele leve o cara que só comprou a casquinha para a loja, que por sua vez ele entre num ambiente virtual para fazer uma cuponagem ou para colocar alguns dados. As lojas do McDonald's estão fazendo isso. Me responde uma pesquisa que eu te dou alguma coisa. Ele não está querendo que você responda pesquisa nenhuma, ele quer saber quem que é o cara que está na loja. Entendeu? Porque a hora que você fala, você quer o seu CPF? Eu falo, não. Entendeu? Paguei em dinheiro. Eu sou um cara invisível, eu sou um consumidor invisível. Entendeu? Então, eu acho que o grande entendimento tá, o cara que está vendendo casquinha do McDonald's é o mesmo, eu uso o mesmo uniforme do cara que vende hambúrguer no McDonald's.
é o mesmo uniforme do cara que frita o hambúrguer no McDonald's. Porque eles entenderam essa experiência que todo mundo lá é especialista em McDonald's. E ele está vendendo McDonald's. Ou, por acaso, você come no McDonald's? Eu, às vezes. Fala a verdade. Faz um tempinho que não, mas... Você lembra a cara do atendente do McDonald's? Não. Mas você lembra razoavelmente de Eu como só ele lembro estava... dos bonecos, cara. Não, mas você lembra razoavelmente como ele estava vestido? Você lembra, entendeu? Sei. Porque não interessa para você quem é. Você está comprando o McDonald's. Sim. Você A entendeu? da lei pode complementar? Sim. Pode. Também tem um caso que algumas redes de fast food têm feito aplicativos de celular que você faz a compra do que você quer pelo aplicativo de celular e você só vai na loja para retirar o pedido. Então, isso também é uma outra forma de, em vez de você olhar a própria rede com aquela fila gigante, você tem que ficar na fila, você pega seu celular, que é um outro ponto de contato, fez a compra por ali e foi lá e só retirou o produto. Tem uma É coisa... outro jeito que eles utilizaram para melhorar a experiência de... Os hábitos estão mudando. A gente vê campeonato de futebol, antigamente, todo campeonato de futebol, na final, o cara mostrava uma fila enorme de gente comprando ingressos. Há quanto tempo você não vê isso? Não vê mais. O cara compra pela internet. E quem que tem preferência de comprar o ingresso? O cara que vai sempre. E aí o cara faz o quê? Ele vai sempre no jogo ruim, porque ele quer ir? Não, porque quando chegar na final ele quer ter preferência para comprar o ingresso. Então, isso tudo é uma transformação de uma experiência. De falar, pô, se você estiver sempre presente aqui, eu vou te dar preferência. Mas para eu te dar preferência, eu preciso saber quem você é. Eu sabendo quem você é, eu consigo oferecer outros produtos. Eu consigo, de repente, aumentar o ticket. Eu consigo entender que esse cara aqui, se eu colocar uma cobertura e investir não sei quanto, vai valer a pena porque eu vou ter o retorno lá na frente, porque eu consigo cobrar não sei quanto, eu vou ter esse tipo de audiência. Então, eu acho que a gente está chegando num nível de, vamos chamar de a coisa. A coisa se misturou, entendeu? Então é a coisa, entendeu? Eu acho que um case legal também é o case Starbucks, que é o cartão que você tem, você recarrega, você sabe quem você é, e você sempre compra ali, ele sabe o que você está comprando, quanto que você está comprando, para comprar aquilo ali, que você foi, enquanto você está aí, trabalhar esse dinheiro ainda, porque uma vez que um grande parte do Bucks já está trabalhar esse dinheiro que está em cima desse seu cartão. Eles viraram banking, na verdade. Então, Sim. Ela trabalha numa indústria de calçados, no qual possui 2 lojas próprias, são físicas, e uma loja virtual, que estão dentro do mesmo RD. Porém, a primeira loja que vai entrar no modelo de franquia está em um outro sistema. Ela consegue aplicar o Omnichannel, mesmo em plataformas diferentes? Se contratar o Link API, sim. Brincadeiras à parte, é muito importante você ter isso totalmente sincronizado, integrado. Caso contrário, você não vai conseguir centralizar isso de forma inteligente. Eu penso que, assim, quando você fala de Omnichannel, reforçando o que ele falou da informação, do dado, do comportamento de quem você precisa conhecer melhor, você sincronizando isso de forma inteligente, obviamente, você consegue utilizar. E a informação ela vai te dar uma maneira de se organizar melhor. Então, seja estrategicamente com estoque, seja estrategicamente com quantidade de vendedores com a melhor experiência, seja com promoções, seja com marketing, enfim. Então, é muito importante que você consiga manter isso centralizado. Porque depois fica difícil, depois vira um monstro, depois as coisas vão crescendo em paralelo, a gente já viu esse cenário várias vezes, e fica difícil você implementar uma estratégia omnichannel quando realmente os dados não batem um com o outro. Eu acho que acabou a era da caderneta.
E se ela não fizer integrado, vai ser uma caderneta. Porque alguma hora ela vai ter que pegar, anotar e jogar em outro lugar. Perde o rendimento, né? Ela não vai conseguir aproveitar o melhor das estratégias. E isso é o menor dos problemas, né? Porque ela deixar de ganhar. Mas ela pode perder muito se ela colocar na rua uma estratégia sem estar com a tecnologia calcionando. Porque ela pode criar um problema de relacionamento com o cliente enorme. E principalmente tem uma coisa curiosa que eu já vi muito acontecer, é que o perfil às vezes da mesma marca, da pessoa que compra na loja física é diferente da loja online. Então, se você não consegue mesclar isso para criar uma estratégia, complica muito você criar uma experiência única. Sim, eu acho que um exemplo disso é a Casas Bahia. Ela tem um público completamente diferente dos canais, eu acho. Eu imagino, não tenho certeza, mas eu imagino que sim também. O público é assim, eu acho que ele se encontra em algum lugar, ele tem uma intersecção em algum lugar, e no outro lugar não. E aí, Casas Bahia ou outros, né? E aí pode ser por uma limitação geográfica, pode ser por uma limitação de tempo, ou pode ser até pela preferência do consumidor, né? Eu prefiro comprar online, tipo, eu acho que tem gente que se perde na loja física, né? Que não entra lá, porque, pô, a gente está acostumado a comprar na internet, é muito mais fácil. Né? Não tem campo de busca na loja física. Você joga lá e fala, cadê? Né? A gente não tem mais nem paciência mais, né? Essa nova geração, ela vem sem paciência de entrar numa loja e falar com o vendedor e ser abordado, aquele vendedor, ainda mais... Padrão, né? Posso te ajudar? Posso te ajudar, aquele vendedor que quer te empurrar as coisas, que te trata mal se você não comprar nada, de entrar na loja e não comprar nada, esse tipo de vendedor. Eu acho que tá todo mundo numa fase de mudança. E eu acho que, mesmo que a gente esteja numa etapa de aprendizado dos dois lados, eu acho que o mais importante não é onde a gente chegou ou onde a gente está no momento, é que todo mundo entendeu que precisa avançar, né, nesse sentido. Então, a partir do momento que existe esse entendimento, a tendência é as pessoas irem para o lado certo. E aí eu acho que o consumidor, a necessidade de diferenciação, o entendimento que, sei lá, agora tem um monte de área de CS em tudo que é empresa, né? Ninguém nem sabe o que é, mas está ficando caro. Mas todo mundo tem. CS Customer Success, né? Todo mundo tem. 4 anos atrás, se o cara, se você ligasse numa empresa e aparecesse um cara de CS, quem que é esse cara? Entendeu? Eu só quero resolver um problema. Então, a nomenclatura, tem gente que não bota a nomenclatura, mas não aplica, mas se ela existe, é porque alguém entendeu que isso traz valor. Sim. Né? E eu acho que, quando você fala que tem alguém responsável pelo sucesso do cliente, é mais ou menos a virada do conceito que a gente está falando, de entender que quem dita as regras é o cliente. E está vindo uma geração nova, que é o que o Edmir falou, está vindo uma geração que é digital, é nativo, né? A gente comprava um celular há 15 anos atrás, passava 6 meses, o celular era igual. Agora você compra um celular, ele é um pedaço. Eu atualizo o software, é outro celular, entendeu? Né? Você lança um aplicativo novo, o celular que não servia para nada passa a servir. Então, eu acho que a gente está num caminho, num momento muito legal. É muito bom participar dessa fase. Eu acho que a gente vai lá para frente, a gente vai olhar para trás e falar, como a gente evoluiu. Que legal que eu estava lá nesse momento, que eu fiz parte disso. Não? Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui que nem está no script. O que vocês acham? Como que vocês veem a diferença entre o omnichannel no Brasil e fora do Brasil? Vocês veem que tem uma diferença já? O Brasil, você ia perguntar se era legal invadir a Síria. Tá, beleza, isso aí dá pra o Brasil está mais atrasado, está mais avançado? Como que vocês veem isso? Cara, isso é muito difícil de dizer, dependendo de onde você vai comparar, porque se a gente pegar, por exemplo, e-commerce nos Estados Unidos, está muito centralizado numa Amazon da vida. Se não me engano, 50%, 60% do faturamento nos Estados Unidos vem da Amazon. Então, você vai se basear em poucos players. Aqui já não, você vai se basear numa quantidade maior de players, não está tão centralizado assim o faturamento, mas eu vejo sim uma imaturidade maior aqui no mercado brasileiro e eu acho até natural, porque é um público que, se você comparar ainda o faturamento do e-commerce versus o varejo no total, não representa nem 10%.
Então, por aí dá para ver que a gente não evoluiu tanto assim comparado ao varejo. Eu acho que o Brasil é muito bom no varejo, principalmente para conseguir vender mais. Talvez não seja tão bom na experiência, mas de fazer o brasileiro consumir, acho que eles são bons. Mas olhando o omnichannel em si, usando critérios de tecnologia, mercado e tudo mais, eu acho que a gente está atrasado. Eu não sei de todos os países, estou comparando com os Estados Unidos, que é onde eu mais vivencio. Aí, eu acho que a gente está, como sempre, um tempo atrás, mas eu acho que a diferença diminuiu. A gente estava tomando 2 voltas, tomando uma só. Né? Eu acho que está mais rápido. Assim, do que a gente vê lá fora e depois acontece aqui, o tempo diminuiu entre um conceito que surge lá fora e acontece aqui. Mas sabe o que eu acho que é o ponto principal? É a questão de que o brasileiro não tem cultura data-driven. E o americano ele é muito mais pragmático Sim. em olhar dados e fazer teses em relação a isso. É que eu acho que eu também concordo, mas eu acho que o brasileiro é mais heterogêneo, é mais difícil. Também, é menos tem uma complexidade maior. É menos padronizado, entendeu? O brasileiro é muito diferente, cara. Assim, é pro bem e pro mal, entendeu? O brasileiro, tipo, por exemplo, esses dias eu estava lendo uma matéria sobre a compra parcelada no cartão. Eles queriam acabar com a compra parcelada sem juros. Claro, quem é do país tem um pulo dessa altura. E é um negócio que seria bom, entendeu? Porque, na verdade, já diminuiu o custo. Mas isso aqui, para você explicar isso aqui, então tem algumas coisas que complicam no Brasil. Então, eu acho que no Brasil tem uma parte que é o atraso natural, porque tem um mercado um pouco menor, menos maduro, e tem as pedras que tem que desviar, que eu acho que são muito maiores do que lá fora, né? Mas vale ressaltar, por exemplo, que a América Latina, o Brasil com certeza está à frente. Tanto em faturamento e também provavelmente em estar mais à frente nesses conceitos de entendimento. E o Brasil tem um mercado interno gigante. Então, assim, a gente está falando tudo aqui e resumindo, a gente sempre fala da experiência do consumidor. Para ver a experiência do consumidor, precisa ter o consumidor. Para ter a venda, que a gente quer aumentar, precisa ter o consumidor. A gente tem muito consumidor. Então, assim, tem matéria-prima para fazer a coisa andar. E o Brasil, por conta das dimensões continentais, é muito importante. Porque hoje a gente tem acesso a marcas que não... Mas eu vou te falar uma coisa que chama muita atenção, e aí quando eu olho o varejo no geral, tanto comparando de novo aqui com os Estados Unidos, é a capacidade que o brasileiro tem de fugir do script no atendimento. E isso é muito positivo. O quanto ele se adapta, ele já entendeu que é cultura. Então, por exemplo, um restaurante. Aqui no Brasil, cara, você é muito melhor atendido. Você é muito melhor atendido. Lá eles recebem muito mais. Você passa o nome dos restaurantes que você está comprando. Mas de São Paulo também, né? Não, São Paulo. São Paulo, você está comprando São Paulo, né? Mas olhando também outros lugares, eu acho que Florianópolis, enfim, outros lugares, o atendimento é 1000 vezes melhor do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos parece que é robotizado, é um negócio muito mais processual. E se foge do script, complica tudo. Sim, então, a capacidade do brasileiro de se adaptar, independente do cenário, eu acho muito positivo. Só que eu acho que isso deixa complexo quando você fala de juntar isso e tentar criar um padrão para omnichannel, criar persona. Eu acho que é aí que o brasileiro se complica. Ele está tão acostumado a se adaptar tão rápido. E aí que você fala de omnichannel, você precisa criar uma estrutura, você precisa replicar essa estrutura e fica um pouco mais complexo. É normal, né? É difícil a gente criar algo quando a gente sabe que pode dar um jeito. O jeitinho brasileiro. O brasileiro sempre dá um jeito. Bom e ruim, é bom e ruim. Sempre dá um jeito. Mas eu acho que a gente tem que levar isso para o lado positivo, né? Essa quentura na relação, essa proximidade do cliente, essa disponibilidade de entender que cada cliente é de um jeito que no Brasil já acontece no físico, né? Então, você vai no restaurante da Bandeira X no Itaim ou você vai na Vila Olímpia? Na Vila Olímpia o garçom é chato. Coisa que isso acontece. Não, mas eu acredito que mesmo não sendo, o garçom que você não conhece, o atendimento é muito diferente. Aí você pede para fazer um prato que não tem no cardápio. Cara, o brasileiro faz. O cara vai dar um jeito. Vai dar um jeito. Vai dar um jeito. Lá nos Estados Unidos não tem essa, é quadrado, cara. É quadrado. E aí funciona do jeito deles e tal. Isso facilita, como eu disse, para replicar isso em outros modelos. Eles consideram que você é uma persona, digamos assim, já mapeada, e ok, vai te sugerir esse tipo de coisa. Muito mais sistêmico o modelo de atendimento deles. Né? Mas eu acho que a gente está no caminho certo. Também acho. Né? Tem mais uma pergunta? Temos nossa última pergunta. Vamos lá. Como trabalhar com personalização da experiência do consumidor no caso de omnichannel?
Personalização. Eu preciso entender o que ele entende como personalização. Que pode ser recomendação. Porque, na verdade, o que a gente falou aqui... falou é produtos personalizados, né? No caso de personalização. Falou como trabalhar isso no Omnichannel. Porque pode ser personalização da experiência, pode ser personalização do produto. Exatamente, isso que eu não entendi. Você pode repetir a pergunta? A caso de personalização da experiência do consumidor. Quem fez a pergunta? O que a gente está falando é exatamente isso, não é? Exatamente, você está personalizando, só que para perfis que você imagina que tem algum ponto comum. O que o Thiago falou no começo é que ele compra na internet, quando ele chega na loja física, ninguém sabe quem ele é. É uma experiência não personalizada. E de alguma forma, na internet, onde ele está distante, sem ter ninguém atendendo, ele tem uma experiência personalizada. A vitrine está aparecendo o que ele quer, ele tem acesso à central do cliente, ele tem acesso a uma busca personalizada. E uma experiência única e universal, que é o conceito que a gente tem comentado aqui do Omnichannel. E aí, quando ele chega no físico, não. Então, uma experiência Omnichannel é uma experiência personalizada. Exatamente. Bom, eu acho que tá acabando aí. Vocês querem fazer algum comentário final, alguma dica para implementar? Como que... Eu quero, tá? Eu quero deixar uma dica de como iniciar aí para quem pensa numa estratégia. Acho que parece óbvio, a gente ressalta o tempo todo, mas essa questão de coletar dados, seja por ferramentas web de comportamento, ou até de fazer uma pesquisa aí numa loja física, isso já ajuda muito. Acho que eu não iniciaria uma estratégia de Omnichannel sem ter os dados primeiro de comportamento, de perfil de usuário, e aí depois eu tentaria implementar uma espécie de uma cultura de experimentação, porque é muito importante, além de você ter esse modelo de personas e tudo mais, você fazer experiências que renove tudo isso o tempo todo, seja algo cíclico, né? Você não pode achar, é o que ele estava falando de desculpa e licença, agora mudou um pouco. A gente tem mais possibilidade de errar, a tecnologia está avançando absurdamente em todos os pontos, como que ele disse que estão implementando na JET, que já tem, enfim. A tecnologia já está provendo todo esse meio que a gente precisa para implementar uma experiência de Omnichannel. Então, comece entendendo o comportamento, mapeando jornadas, e aí depois experimentando ações para você conseguir conquistar e fidelizar os consumidores finais. Então, essa é a dica que eu queria deixar. Eu, como consideração final, eu acho que eu gostaria de deixar a dica de sempre pensar no consumidor, então ter o consumidor como foco de tudo, e de virar o pensamento para uma experiência Omnichannel, porque o consumidor que está transitando por todos os canais é o mesmo. Então, a experiência também tem que ser a mesma, isso ajuda a solidificar as marcas, ajuda a trazer um rendimento melhor, ajuda a reter clientes, ajuda a não depender tanto de clientes novos e ajuda a vender algo que você consiga chegar mais próximo de recorrência, mesmo que seja um produto de uso não contínuo. Eu faço uma comparação que, assim, você estar em vários canais, ser multicanal, você aumenta o alcance. Você fazer uma experiência Omnichannel, de fato, você aumenta a conversão. Então, vale ressaltar essa grande diferença no final também, porque o foco é conversão, é fidelizar, é melhorar o brand, enfim. Então, tem um contexto mais complexo. Só terminando, o que a gente falou aqui de experiência, a gente tem que entender que a gente sempre está lidando com pessoas, e pessoas não estão aqui para comprar, estão para se relacionar. Exato. E ela precisa se relacionar com uma marca de forma uniforme em todos os canais, porque assim ela vai fazer um entendimento do que é a marca, do que é o produto, do que é a experiência. Vou deixar uma dica também, porque assim, para fazer um Omnichannel é uma coisa meio que óbvia, uma necessidade sua, que é deixar seus sistemas integrados, né? Tem que estar integrado seu sistema. Seu PDV tem que estar conversando com a sua plataforma de e-commerce, seu ERP. Então, assim, se você, para fazer isso, você precisa estar integrado. Então, assim, vocês sabem que fazer um jabá aqui, o Link API faz isso. Então, assim, se vocês precisarem de integração, qualquer tipo de integração com sua plataforma de e-commerce, ERP, PDV, logística, fale com a gente também. Eu acho que é isso, pessoal. E aí, falar do próximo webinar. O próximo webinar vai ser dia 13/3, vai ser com a Checkout.me, 13/3, vai ser com a Checkout.me. Vai ser tendências para o aumento de conversão mobile. Está acontecendo até em Barcelona agora o evento, maior evento de mobile do mundo, então bacana isso. Pessoal, então é isso. Acho que até dia 13 e
Bye, bye. Obrigado. Quem não é inscrito, se inscreva aí no canal. Exatamente, Olha nosso blog, eu acho que inscreva no canal da JET, inscreva no canal do Link API, olhe os 2 blogs que tem comentários, conteúdos legais nos 2. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.